Esse episódio conta com o apoio da Rinsa, uma marca de calçados veganos. Eles foram a primeira e até hoje a única fábrica de calçados 100% vegana do mundo. Obrigada, Rinsa, mais uma vez por estar do nosso lado na construção desse mundo mais justo, responsável e amoroso. Tamo junto. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldcorn. E esse é o episódio 72, Como Amar os Pombos e Outras Perguntas. Essa pergunta é muito boa. Essa foi a melhor pergunta que mandaram pra gente. Sim, e o melhor nome de episódio que a gente já teve até agora. Com certeza, com certeza. Por favor, mandem mais perguntas como essa pra gente responder e fazer nosso dia feliz, né? Porque, né, tá só a desgraça nesse Brasil. Mas essa pergunta me fez rir e eu amei. Por favor, mandem mais perguntas assim. E a gente só vai responder essa pergunta no final do episódio. Então vocês vão ter que ficar aí pra poder ouvir a resposta. Sim. Ou pular lá pra frente também, se você não quer ideia. Ou não ficar dá uma hora ideia, ouvindo a gente falar. Pra roubar. Não dá ideia. Vocês vão ficar até o final, porque essa pergunta é importantíssima. Como amar os pombos? Você precisa saber essa resposta. Ouve a gente até o final. E foi isso que a gente pediu pra vocês nesses últimos dias. Que vocês mandassem perguntas pra gente. A gente pediu especificamente perguntas sobre veganismo que não envolvesse alimentação. Olha o desafio. E temas relacionados com o que a gente fala aqui. A gente queria tentar trazer alguma coisa que a gente ainda não tinha falado. Mas surgiram perguntas variadas, vocês vão ver, tem desde alimentação, porque a gente não consegue. Não tem como fugir. Até como amar os pombos. E algumas coisas muito interessantes no meio do caminho que a gente ainda não tinha respondido por aqui. E outras que são conceitos que a gente já falou e que a gente vai retomar. Então pode ser que durante o episódio a gente indique leituras para vocês, indique voltar em algum episódio. A gente sabe que muita gente chega no Outras Mamas a partir de algum episódio específico. E aí a gente sabe que nem sempre as pessoas voltam lá no primeiro e ouvem desde o início, na ordem e tal. Então isso vale como dica para todo mundo que consome conteúdo aí de outras pessoas, ouça o conteúdo anterior dessas pessoas, né? E a gente quer sempre que vocês peçam, porque a gente quer saber o que vocês estão afim, até para guiar a gente para a produção de novos episódios. Sim. Mas lembrando que existe toda uma produção aí de 71 episódios para trás, que vale a pena voltar quando você tá com alguma questão específica que você quer aprender, ou quer ouvir, quer discutir, quer saber qual é a nossa opinião, tá lá ao longo desses 71 episódios. Mas óbvio que muita coisa precisa já de 2, né, Babi? Parte 2, porque com certeza, muita coisa a gente já reviu e tal. Então vamos para a primeira pergunta, que aí já é entra dessa categoria de episódio que a gente já precisa de uma parte 2, né? Com certeza. E aí, só antes da gente entrar na primeira pergunta, eu queria lembrar que se você estiver atrás de conceitos sobre veganismo, para você voltar no episódio 29, que é o Beabá do Veganismo, ou Como Virar Vegana em 2020, que foi nosso primeiro episódio da 5ª temporada, para você ouvir a gente falando mais de conceitos básicos só sobre o veganismo, principalmente sobre alimentação, que é o que a gente faz na maior parte do nosso dia, ou várias vezes por dia, né? Várias, cada vez mais. Então, a primeira pergunta, Thaís, o que é ecofeminismo? Sobre ecofeminismo, a gente falou algumas vezes já sobre ecofeminismo. Especificamente, a gente falou sobre ecofeminismo no episódio 36, com a Daniela Rosendo, que é a nossa musa do ecofeminismo aqui no Brasil. A Dani tem livros sobre ecofeminismo, a Dani fez a dissertação sobre ecofeminismo, então a gente sempre vai indicar o trabalho dela, e ela agora, hoje em dia, depois de um tempo, ela criou um perfil no Instagram só para falar sobre esse trabalho dela. A gente vai colocar lá para vocês, é o Cute Ecofeminismo, acho que é isso, né? Uhum. Além desse episódio especificamente com a Dani sobre ecofeminismo, a gente pode dizer que todo o nosso conteúdo lá, inicial, dos primeiros episódios que a gente falou sobre a política sexual da carne, não deixam de abordar também ecofeminismo. Por quê? Porque a gente trata dessas relações, trata dessa similaridade e do porquê estudar, lutar por essas duas causas juntas. Então eu trouxe uma definição que tem no livro Sensível ao Cuidado, da Dani, que é uma ética ecofeminista. Então é assim: o ecofeminismo é uma posição que leva em consideração a perspectiva feminista e as teorias ambientais,
com o objetivo de conjugar ambas e superar o sistema de opressão caracterizado pela relação de subordinação, às quais as mulheres e a natureza são submetidas pelos homens. É isso. Bonito, né? Não, e essa definição, tipo, super precisa, assim, nesse sentido. Quando a gente fala, o ecofeminismo vem para dizer que existe uma lógica que une essas duas opressões, ou mais de uma opressão, existe um nome para isso, existe um porquê da gente estudar isso junto e pra gente lutar, né? Porque não é só uma ferramenta de análise teórica, é uma ferramenta de luta. Traçando essa perspectiva feminista, porque o ecofeminismo é um feminismo. Uhum. Então, é uma perspectiva de luta feminista pelas mulheres, mas aí você consegue traçar esse paralelo de que existem essas similaridades e existe uma mesma sistema, uma mesma raiz de opressão que une essas duas coisas. Então, é muito relacionado com todo o trabalho que a gente faz nesse podcast, que a gente começou fazendo nesse podcast lá no início, quando a gente percebeu, quando a gente descobriu, lendo Titia Carol, na Política Sexual da Carne, que existia essa lógica que unia a opressão das mulheres com a opressão dos animais. Então, num primeiro momento, a gente descobre que um se relaciona com o outro e depois a gente vai ler ecofeminismo, que relaciona não só a maneira como a gente trata os animais, mas como também a gente trata a natureza. E na verdade existem ecofeminismos, né? Sim. Assim, a Dani também coloca, e tem o livro de ecofeminismos, que é uma coletânea, né, de autores que escreveram diversos artigos falando sobre o ecofeminismo, e especificamente a Dani fala sobre um ecofeminismo animalista, né, que nem todo ecofeminismo é animalista e fala pelos animais, mas fala da natureza como de uma forma mais global, né, a natureza como uma entidade. Sim. Acho que pode-se dizer assim. E aí você já introduziu, né, a segunda pergunta, que é em que momento o feminismo e o veganismo se encontram, que é basicamente os nossos episódios de 1 a 9, falando sobre a política sexual da carne. Essa pergunta é exatamente, eu acho que o motivo, né, do nosso trabalho, o motivo do surgimento desse podcast. Feminismo e veganismo se encontram em vários lugares, e acho que o primeiro que eles se encontram é quando a gente fala em opressão mesmo, quando a gente fala em subjugação, e a gente percebe que a gente traçando uma ética que nos livre desse sistema que nos hierarquiza, né, a gente consegue construir a partir daí uma perspectiva mais justa e mais ética com o que a gente acredita, que não existam essas hierarquias. Acho que é meio por aí. Uhum. E aí, entre os 9 primeiros episódios que a gente vai lendo a política sexual da carne, a gente vai descrevendo cada um dos aspectos culturais e dos hábitos que a gente tem no nosso dia a dia aqui, né, falando de uma sociedade mais eurocentrada, ocidental, muito baseada no consumismo norte-americano, quais as características culturais que a gente tem, né, as ações que a gente tem na nossa sociedade que deixam bem clara essa ligação entre o feminismo e o veganismo. Super recomendamos, a gente ama de paixão os primeiros episódios, com ressalvas, porque éramos só duas bebês podcasters, estávamos aprendendo tudo isso, e ainda estamos, né? Sim, com certeza, todos os dias. E aí, mais um conceito que veio junto com o ecofeminismo, que muita gente pergunta isso pra gente, por ter um nome muito parecido, né? Qual que é a diferença, o que é um, o que é outro. Então vem uma pergunta assim, bem específica. Para ser ecossocialista, precisa ser vegana? E aí recomendam livros sobre veganismo e ecossocialismo. Então, o ecossocialismo, igual o ecofeminismo, o ecossocialismo é socialismo. E assim, se o eco do socialista, ele pauta as questões ambientais, e o veganismo, eu acho que a gente recomenda muito aí depois trabalho de quem é ecossocialista e fala, principalmente Sabrina Fernandes, o veganismo vem crescendo muito junto dos ecossocialistas, mas não existe esse precisa ser, tem que ser. Pra gente que é vegana faz total sentido e deveria ser pautado. Acho que é uma luta de toda vegana ecossocialista trazer o veganismo pra dentro da luta ecossocialista, mas não existe essa cartilha de que tem que ser, né? E o ecossocialismo não tem isso como pauta principal, não tinha pelo menos, né? E agora isso vem mudando com o tempo.
E eu acho que é uma questão de coerência também, de alinhamento dos princípios, o que é mais importante, enfim. Dentro do ecossocialismo, isso ainda não é pautado como predominantemente, né, de forma predominante, mas vem crescendo cada vez mais. A gente tem aí como exemplo o Subverta, né, que já está pautando isso como quase que uma regra dentro da vertente. E aí, perguntaram sobre os livros, né, tanto de veganismo quanto ecossocialismo. A gente tem alguns livros para recomendar, mas estamos fazendo a nossa pastinha no Drive, que eu acho que a gente já comentou em episódio anterior, se não comentamos, foi em live, eu não sei quando foi, mas a gente está fazendo uma pasta no Drive com todos os livros que a gente tem em formato de PDF digital, para todo mundo poder ter acesso. Vai chamar a Biblioteca de Outras Mamas, e essa semana a gente vai divulgar certinho ela no Instagram e no Twitter, então a gente vai só terminar de organizar mesmo as pastas para ficar mais legal. Sim. O que eu queria só acrescentar rapidinho, que acho que o mínimo que um ecossocialista deve ser, né, deve ter como prática no seu dia a dia, é não se alimentar de produtos, alimentos ou sofrimento animal que venha da indústria, porque se a gente fala em consumo de carne, se a gente fala do agronegócio, aí é totalmente incoerente a gente pensar que existe alguém que é ecossocialista, né, que não considera, não consegue colocar na sua prática diária essa incoerência de sustentar esse sistema que mais destrói o meio ambiente. Então, acho que é mínimo, assim, né? Acho que é o mínimo. O veganismo, com o tempo, a gente consegue colocar também. Além disso, a gente tem um grupo no Telegram que a gente deixa aberto, chama Chat Outras Mamas. Você pode só digitar também t.me/Chat Outras Mamas, que lá tá sempre, todo dia tem uma discussão sobre um tema específico, ou vários temas específicos, e todo mundo tá sempre dando dicas também de livros. A gente também tá divulgando tudo lá, todos os cursos, todos os eventos que a gente tá fazendo, e todos os episódios, claro. Então entra lá se você quiser saber mais. Sim, o grupo é muito legal. Vamos lá, quarta pergunta. Oi, Bobi e Thaís, amo o podcast e esse espaço de diálogo. Já me considero vegana há 1 ano e queria falar de algo que me incomoda bastante, que vejo muitas pessoas dentro do movimento afirmarem meio inconscientemente. Vejo muito uma espécie de discurso meio misantropo, reforçando uma natureza maligna intrínseca à humanidade, em oposição à total benignidade da natureza e dos animais. Acho que basear o discurso nesse dualismo não é muito um caminho certo. Precisamos também ter mais empatia com os outros. Enfim, não sei muito como responder esse tipo de comentário sem parecer que estou deslegitimando a causa. Eita. Tensa pergunta. Mas eu acho que a gente falou um pouquinho disso no episódio 67, que é o veganismo não é tudo. Que isso é um discurso que ele é, no final das contas, ecofascista, né? Que ele fala que a humanidade é o vírus do mundo e por isso a humanidade tem que acabar porque os animais e a natureza é perfeita. Quando, na verdade, se você assistir 5 minutos do Discovery Channel, você vai ver que a natureza não é tão legal assim, né? Ela pode ser perfeita dentro do equilíbrio ali, de sintonia dos animais e, enfim, mas ela não é perfeita no sentido da não violência. E o que é violência, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que a gente tem história, a gente tem contexto, né? E os animais não têm isso, eles fazem parte, a história deles é contada por nós. Então é muito difícil a gente conseguir dizer o que é bom, o que é o ruim dentro disso. Eu totalmente não... Quando a gente estuda filosofia, eu não sei qual é o filósofo que diz que o homem é o lobo do homem, eu não sei. Eu sei que esses filósofos modernos estão fazendo sucesso aí, tipo Karnal, eles têm essa teoria de que o homem é ruim por si só, né? Mas eu não acredito nisso. Eu gosto dos filósofos que falam que a gente é... Como que é? Tábula rasa? Negócio, né? Tentando voltar pra filosofia da 8ª série, gente, calma. E a gente é tudo ruim, tudo bom. Eu acho que esse discurso, ele vende muito fácil e a gente acaba caindo. Se a gente não tá, né, atenta, a gente acaba caindo nele porque ele explica muita coisa. Então, eu caí nesse discurso no início do veganismo. Sim. Do tipo, realmente, o ser humano é horrível, olha como o animal é perfeito. E aí você olha os canudinhos no oceano e você fala, meu Deus, tem que acabar o ser humano. Quantas vezes eu já não usei, se bobear, quando eu tô com muita raiva, eu ainda uso, tem que acabar o ser humano, mata o ser humano, vem meteoro. Especialmente homens. Mas aí, eu acho que não é tentar relativizar tudo, dizendo que tem bom e ruim em tudo, não é isso. Quando a gente fez esse episódio, a gente recebeu uma mensagem dizendo, entendo, mas não concordo, porque o ser humano tem que ser responsabilizado sim. A gente tá falando o contrário disso, tem que responsabilizar sim, óbvio que o ser humano tem que ser responsabilizado, só que responsabilidade é diferente de punição e culpa. Sim. E como se essa responsabilidade fosse uma coisa individual.
Então hoje eu acordei a fim de destruir o planeta Terra. Tipo assim, né? Conscientemente. Eu acho que tirando o Bolsonaro, os bilionários, essas pessoas têm que acabar mesmo, sabe? Mas é porque são pessoas, são quantos por cento, né? Porque acabam se perdendo dentro desse sistema e o sistema começa a beneficiar elas. E aí, enfim, não dá pra entrar muito nessa discussão de que se elas são ruins ou o sistema que corrompeu. Aí, e acho que não é o caso, mas é perder essa ingenuidade que eu já tive, eu tenho muita tendência até ela, se eu não tô atenta, a reduzir isso a um olhar e colocar aquele ser humano como bom ou ruim. A gente sabe que só é possível ter os grandes bilionários ou ter uns Bolsonaro da vida porque o sistema foi construído dentro de competição, dentro de rivalidade, dentro de poder e tal. Então, é como se esses seres humaninhos se propagassem bem dentro desse sistema, né? Eles funcionam bem dentro desse sistema horroroso. Não acho que se a gente vivesse no comunismo, se a gente, né, conseguisse viver na sociedade do bem viver, todas as pessoas seriam boas e incríveis, e a gente se amaria e cantaria pelados e saltitando na floresta. Todo mundo ia ser Thiago Ávila. Exato, o Thiago conseguiu aparecer numa foto sorrindo de máscara. Ele foi a única pessoa, vi que o Vitor falou isso, é real, a única pessoa que deu pra ver que tá sorrindo de máscara, tá? Mas é isso, briga, vai existir conflito, vai existir merda, mas é um outro tipo de relação, né? Não é um sistema que favorece essas camadas e favorece quem tá em cima pisar na cabeça de quem tá de baixo. Exatamente, é um sistema que favorece a opressão, né? A gente vive num sistema que favorece a opressão. Então, se você pegar e dizer que a massa que é oprimida pelos 1% do mundo tá fazendo maldade ou é agressiva porque é ruim, porque o ser humano é ruim, não porque ela tá sendo oprimida todos os dias, é muito complicado, né? Então, também dizer esse endeusamento da natureza, ele também é muito complicado, porque a gente, de fato, não sabe. A gente não sabe se comunicar com os animais pra saber o que eles pensam, o que eles estão achando. Vaca também tem outra vaca que ela não gosta, sabe? Eles têm essa relação. Se você enfia dois animais que não se gostam no mesmo recinto, eles treta. Eventualmente vão se matar. Então, Sim. assim, não tem perfeição mesmo. Exato. Acho que tem essa romantização total dessa imagem da natureza ou dos animais, ou do mundo pós-capitalismo. Então, acho que é perfeito isso, dessa maneira que você colocou, da gente sempre colocar essa dualidade, né? Quando, na verdade, o caos ele faz parte dessa natureza toda. Então é isso. Acho que basicamente é responsabilizar, mas... Quem tem que ser responsabilizado. Exato, mas sem individualizar e sem punição. Próxima pergunta. Quero ser vegana demais porque eu sempre amei os animais e sou militante socialista há um tempo. E cansei de separar as duas coisas. Mas me sinto insegura porque no meio muita gente vai caçar minha carteirinha por criticarem o veganismo. Como posso fazer, sendo que pra mim trocar de meio não é uma opção? Bom, a primeira coisa que eu quero falar, cada vez mais as pessoas estão abertas a falar de veganismo dentro da esquerda. Tem uma dificuldade muito grande, mas acho que a maior resistência dentro da esquerda com o veganismo foi porque o veganismo que vem sendo pintado nos últimos anos é um veganismo que não dialoga com que a esquerda acredita, com o que a gente acredita, porque é um veganismo elitista, de consumo, de mercado capitalista, ou então reduzindo a dó dos animais, ou uma coisa bem animais na frente de tudo e passa por cima das causas que a galera tá lutando, que são os seres humanos, enfim, toda a luta de classe. Então é óbvio que vai ter resistência e, assim, nem critico. Eu acho que o trabalho maior, o trabalho que a gente tenta fazer, e acho que o trabalho que uma galera tenta fazer, é mostrar que o veganismo não é isso, e que o veganismo, sim, tem tudo a ver com as pautas da esquerda, sabe? Então, eu acho que se é uma insegurança sua de caçar a carteirinha, quando você estiver segura desses argumentos, quando você estiver segura que o veganismo tem, sim, tudo a ver com o mundo que você quer construir, eu acho que não tem quem venha te criticar que te destabilize, sabe? Que você não se sinta errada, impostora, incoerente, qualquer coisa do tipo. Eu acho que no começo é muito difícil mesmo, a gente não tem todos os argumentos, a gente não tem toda a parte teórica para falar sobre isso. E aí eu dou uma dica que o Vitor fala muito, que é de você sempre fazer pergunta, né? Mas por quê? Quando ela te questionar, questiona de volta, assim, mas por que você tem
preconceito com o veganismo? Qual a sua dúvida com relação ao veganismo? Por que você não gosta do veganismo? E a gente tomar referência às pessoas que estão fazendo um trabalho de base legal, né? Principalmente as pessoas mais periféricas, como a Sapa Vegana, Logo Eu Vegana Pobre, a Vegana Sem Grana, Thalita, o movimento afro-vegano, que estão trazendo, pautando o veganismo de outra forma, né? O Juan também, pautando o veganismo por outras formas que não pelo consumo, porque o problema do que eu vejo, né, de preconceito dentro da esquerda, principalmente, dentro do pessoal socialista com o veganismo é isso, é o elitismo, é isso que a Thaís falou, é o elitismo, é o excesso de consumo, são os produtos que são muito caros, que assim não tem como ser acessível para todo mundo, mas tem veganos que estão falando sobre isso de outra forma, então vamos atrás dessas pessoas, vamos enaltecer o discurso dessas pessoas, ao invés de enaltecer o discurso dos veganos que estão falando só sobre consumo. Sim, e eu não posso deixar de perceber uma nuance que tem aí nessa pergunta, porque assim, ela é uma mulher, eu vi porque chegou essa mensagem, é uma mulher, então eu não posso deixar de perceber que dentro dessa insegurança e desse medo de caçar carteirinha, tem uma questão de gênero muito forte aí, porque tenho certeza que as pessoas que você está falando que vão caçar a sua carteirinha são os homens da militância, sabe? Eu tenho uma tranquilidade de falar isso, porque a gente vê isso acontecendo. Quem está acostumada nesse ambiente de militância e tal, a gente sabe como é isso. Então, o veganismo, ele também está muito associado a uma pauta menor, a uma pauta de mulher, né? Que são as pautas, não, besteira isso aí, vamos focar aqui na luta de classes, feminismo. Não, isso é bobagem, veganismo, bobagem, foca na luta de classe, isso aí você tá desvirtuando a nossa luta e tal. Que foi isso que Marx falou, né? Ainda coloca autoridade sempre. Exato. Então se fortalece nisso, sabe? Mesmo sabendo que vai vir crítica, mas, enfim, saiba que existe lugar, existem pessoas lutando por um veganismo que seja anticapitalista. Então, vem com a gente que não deixar esses caras caçar carteirinha. Não caça a carteirinha, avisa que a gente devolve a carteirinha e vai buscar essa carteirinha na casa dele. Hoje eu tô briguenta, hoje eu tô querendo brigar, eu tô boa pra brigar hoje. Isso já entra na próxima pergunta, que é o que podemos, eu e outras mulheres que se sentem inseguras com ponto de vista que temos certeza, fazer para nos colocarmos com menos medo. Porque rola um medo, né? Isso é o medo de ser julgada, é o medo de ser criticada, é o medo de ser colocado para baixo, de ser invalidada, que é basicamente o que acontece diariamente com 99,9% das mulheres no mundo inteiro, né? E para isso a gente tem 2 episódios, que é o 13, o Lugar de Mulher é na Luta, que a gente fala sobre a importância da gente se colocar, e o 22, que é a Mulher Você Não É Impostora, que é exatamente pra gente tirar essa culpa que a gente carrega de poder estar errada o tempo inteiro e não falar com medo de estar errada e ser julgada. Então, se fortalece no seu conceito, e eu já digo logo de cara, não compra briga com quem não merece, sabe? Pra mim, essa é a regra número 1, assim, não compra briga, não é porque você vai perder, ou porque você tem que ganhar e não vai conseguir, porque você não tá seguro o suficiente, é porque às vezes não vale a pena mesmo. Dependendo do homem que estiver discutindo com você, não vale a pena. Só falar, tá, beleza, então tá, beijo, tchau, depois a gente conversa outro dia, quem sabe, agora não. Sabe? Respeite o seu momento também, porque às vezes a gente entra numas que a gente sabe que vai ficar difícil e depois a gente começa a ficar insegura, fica com medo, enfim. E aí vai ser julgada porque, né, aumentou o tom de voz, e aí já virou histérica, e é outro nível de conversa que eu acho que nem vale a pena entrar. Eu acho. Mas tem muito também essa coisa que tá relacionado com tudo isso, que é quando a gente vai defender, principalmente uma pauta que não é a norma, né? Que é no caso, falando de feminismo, falando de veganismo, qualquer pauta que seja, que vai bater de frente com uma que é a norma, você vai desagradar. Sim. E a gente tem muita dificuldade como mulher, como a gente foi socializada, de desagradar, né? Com certeza. Então, uma mulher que ela fala, que ela levanta a voz, uma mulher que discorda, uma mulher que é implicante, que é do contra, essa mulher vai acabar sozinha, porque ela assusta as pessoas, porque ninguém espera isso de uma mulher. Então, né, se comporta, concorda, pra que criar caso? A frase que eu mais ouvi da minha mãe é pra que criar caso? Quem nunca ouviu, né? Criar caso era colocar minha opinião, basicamente. Desse jeito, nunca vai arrumar namorada. Desse jeito eu nunca vou arrumar namorada, exato, muito bocuda e tal. Então tem esse lugar, e acho que sabendo desse lugar, a gente coloca mesmo que é como forma de se testar, sabe? Porque eu sei que eu tenho muita dificuldade em desagradar as pessoas, eu tenho muita dificuldade, tipo,
Tem um vídeo, acho que, não sei se é antigo, que eu lembro que eu vi da JoJo, que ela fala sobre isso, que a mania da mulher, que ela pede desculpa, obrigada, e fala, que isso, imagina, não é nada não, pra tudo que acontece. Então a pessoa caga na nossa cabeça, e eu sou essa, clássico, gente, cagou na minha cabeça, eu tô lá, imagina, obrigada, tá ótimo, sujou não, tranquilo, eu limpo aqui, beleza. Então eu faço esses testes às vezes, já tem um tempo, né, desde que eu percebi isso na terapia e tal. Cagou na sua cabeça, grita, caga de volta, reclama, como um teste. Às vezes você nem queria comprar aquela briga, mas você comprou pra você se testar e falar assim, opa, não, essa eu não vou aceitar, não. Então, acho que vale como dica, assim, tipo assim, tô insegura de... Sabe assim, sei lá, tô numa reunião, tem uma opinião aqui totalmente contrária, mas eu tenho certeza do que eu tô falando. Daí você mete a louca, você fala, mano, quer saber? Eu vou falar só pra quebrar isso aqui, só pra contrariar. E aí você pega e vai e mete a sua fala. Pode ter certeza que vai ser julgada, que vai ser olhada torto, que vai ser tudo isso, mas é uma delícia você quebrar com o automático que é o nosso, que é o desse medo de não posso, porque eu vou desagradar, porque eu vou contrariar, enfim. Então faça como teste, que você vai ver que logo você vai estar fazendo isso sem parar. Sim. E aí já entra na próxima pergunta, como explicar quando perguntam por que pode comer fungo, cogumelos, e não comer os bichos? E aí, gente, aula de biologia. É só pegar a apostila de biologia. Gente, você entra no Wikipedia, eu vou até ler aqui, ó. Os fungos, eles são organismos eucariotas, que são unicelulares ou pluricelulares, que são basicamente células dotadas de um núcleo. Os animais, eles são pluricelulares e têm sistema nervoso central. E aí eles sentem dor, eles pensam, né? Tem toda uma ciência que já foi provada zilhões de vezes. O fungo, eles não têm coração, né? Então é meio complicado a gente comparar uma coisa com a outra. Se a gente está falando aqui sobre ciência. Só que em 2020 dá meio medo de falar que a resposta não é ciência, porque tem de gente negando a ciência. Então, Babi, eu acho que nem sei como responder isso, porque depende. A pessoa te perguntou isso. Acredita que a Terra é plana? Pergunta de volta. Eu acho que é isso, Thaís. Pergunta de volta de novo. Mais uma vez, pergunta de volta. Em vez de responder, só pergunta de volta. É isso. Você acredita que a Terra é plana? Isso, faz um teste. Quiz rápido da ciência. Rapidinho. Bolsonaro ou Átila? Respondeu, aí você vai. Aí você segue. Se não, não vale a pena. Mas às vezes se é uma pergunta genuína, porque a gente tá zoando. Não, mas sério, agora eu tenho que pensar que pode ser uma pergunta genuína. Pode acontecer. Pode. Então tenta descobrir primeiro se é genuína. Se for uma provocação de alguém que não acredita em nada, disso tudo que a gente tá falando, não vale a pena. Agora, se realmente for uma dúvida genuína, vale a pena explicar como funciona ali o reino animal, vegetal, fungo e outros mais. Fungo, chama isso? Exatamente. Tá, bom. Eu não era uma boa aluna de biologia, mas eu confio. Por exemplo, eu não era uma boa aluna de biologia. Eu vou fazer o quê? Acredito em quem foi um bom aluno de biologia, entendeu? É o mínimo que eu faço. Bora. Aí a próxima pergunta que tem é meio tensa. Thaís, como conciliar depressão e ter disciplina para manter hábitos alimentares saudáveis? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que a gente não tem nem como responder. Depressão é uma doença e precisa ser tratada como tal. Então, a gente pode dar dicas de como quem tá cagado nesse momento, cagado da cabeça, que é uma outra coisa, que não é depressão. Se você tá mal, se você tá triste, tá tensa, tá ansiosa, a gente pode dar dicas de como ter disciplina para manter hábitos alimentares saudáveis dentro desse contexto. Com a depressão, a gente orienta que você procure um profissional e que trate como um profissional deve tratar uma depressão. Mas, para além de tudo isso, neste momento, Brasil, 2020, Bolsonaro, Covid-19, não tenho como te ajudar. Próximo. Não tenho mesmo. E o veganismo nem sempre é sobre hábitos alimentares saudáveis, né? Então... Não, brincadeirinha, eu não tô nem um pouco conseguindo, mas o que a gente pode orientar, não como exemplo, porque de verdade, não esperem disciplina e perfeição das pessoas que vocês acompanham, do que vocês veem nas redes sociais. Óbvio que tem gente que isso já tá mais enraizado como uma disciplina e acha que a pessoa vai seguir naquela disciplina. Existe uma outra coisa que vai cagar, pode ser exercício, pode ser as relações, pode ser leitura, que não tem como ser perfeito em tudo. Mas eu dei uma bagunçada geral.
Mas o que eu posso dizer sobre disciplina, a disciplina, a palavra já tá aí, né, na real. Disciplina, né? Como manter hábitos alimentares saudáveis é na disciplina, mas sem a cobrança. Entendendo que a gente está vivendo um momento muito específico da nossa história. A gente não tem mais referencial do que é rotina, do que é normal. Tá tudo muito mudado. Eu acho que é ter paciência com a gente, mas lembrando que nesse momento de vulnerabilidade maior, é muito bacana a gente se manter saudável, assim. Então, sem loucura, sem exagero, mas ajuda a gente se manter saudável. Não só ajuda no sentido de imunidade, como ajuda a gente a estar mais desperto, ajuda a gente a ter força para fazer exercício, e a gente sabe que uma coisa traz a outra. Enfim, existem N maneiras aí. Quem descobrir, manda aqui e-mail, outrasmamas@gmail.com, porque tá muito difícil, mas existem pessoas lindas falando sobre isso. Nossa nutri maravilhosa, Cris Maimone. Acho que é sem cobrança, sem bitolação, mas tentando lembrar o quanto isso é bom pro seu corpo, né? Fazer uma coisa boa pra gente. Acho que a gente, no momento que... Eu não sei se vocês estão se sentindo assim, mas eu me sinto, apesar de estar dentro de casa, nesse momento eu me sinto totalmente vulnerável, como se não tivesse casa, né? Não tem um espaço que a gente possa se agarrar, né? Eu me sinto meio num limbo, assim, meio escorregando. Então, a única coisa que a gente tem certeza que a gente tem, é o nosso corpo. Sim. Então, quando eu tô muito descaralhada da cabeça e não consigo nem beber água, não me alimentar direito, eu lembro, Thaís, a única coisa que eu não consigo me apegar mais nada, mas a única coisa que eu tenho, que eu sei que vai ficar comigo, é o meu corpinho. Então, eu vou tentar minimamente manter ele hidratado, alimentado e respirando. Então eu acho que é por aí. Tenta pensar nesse sentido. Sim, e sem culpa, sempre sem culpa. E uma coisa da disciplina é mais... Eu prefiro a palavra do hábito do que da disciplina, né? É a consistência do hábito, assim, tentar dormir e acordar todos os dias. Quando você começa a repetir várias coisas, não é só na alimentação. Se a gente foca só na alimentação e descaralha o resto inteiro, aí fica mais difícil de você manter um hábito. Sim. Se você não se alimenta sempre no mesmo horário, se você dorme em horários totalmente irregulares, tudo é um sistema, não é uma coisa isolada, né? Então a alimentação não está isolada do resto do seu dia inteiro. Então a questão do hábito, da rotina, né, ela é muito importante para você conseguir manter, assim. Mas isso eu tô falando como experiência própria e técnica, né? Não como com relação à depressão, que realmente a gente não tem como falar. A próxima pergunta é: como lidar com amigos ou parceiros que são carnívoros? Não tô conseguindo. Meu sonho. Eu não sei. É meu sonho. Eu queria ter um amigo leão. Meu sonho é ter um amigo Exatamente, carnívoro. Eu não sei, eu não tenho como responder, porque eu não tenho nenhum amigo carnívoro. Porra, meu sonho. Só tenho amigos onívoros. Meu sonho. Não, acho que eu posso considerar que eu tenho um amigo carnívoro, que são os gatos. Ah, é verdade. Mas falando sério agora, sem querer zoar. É uma treta. O pior que eu não... amigos é mais... Amigo é fácil. Amigo é fácil, não vê sempre, né? O problema é quando você vê todo dia, mas aí eu também não posso falar, porque não tem. O meu parceiro... Achei que você ia falar que não tem amigo. Também. Eu ia falar, poxa, amigo. Não tem amigo, não. Meu parceiro é vegano também. Eu e a Babi, a gente... Sempre perguntam isso pra mim, pro Vitor. Eu sempre falo, gente, eu não sei como seria viver com pessoa que gosta de comer carne. Aliás, a gente já prometeu, não sei se a gente já prometeu, mas pelo menos entre a gente já falou que a gente tem que fazer um episódio sobre isso, porque eu e a Babi, a gente é muito privilegiadinha de viver com uma pessoa vegana e desde sempre. Com certeza. Então, por exemplo, quando eu virei vegana, eu já morava com o Gui e a gente virou vegano junto. Eu nunca morei, por exemplo, com os meus pais sendo vegana. Então, não tenho muito como dizer. Eu penso, acho que na questão da convivência da casa, tipo, de morar junto, é mais treta. Se hoje eu arrumasse um namorado, eu acho, tá? Que pelo menos teria que ser vegetariano. Eu também. Mas pra morar junto, eu acho que teria que ser vegano. Porque... Aí você tem que encarar como um exercício de transformação social. Entendeu? É com um objetivo. Eu já ouvi alguém falando isso uma vez. Já tá com um companheiro que é vegano, já dá pra trocar de namorado e veganizar o próximo. Isso, então, acontece. É tipo isso. Tem ativista que faz isso, conheço. Eu acho que é complexo mesmo, não é fácil. Com amigos, acho que eu já contei essa história aqui algumas vezes. De primeira foi difícil, logo que você vira vegano, é difícil, porque se você tem hábitos de rolê com seus amigos de comida, então eu e meus amigos, a gente saía muito pra restaurante, saía muito pra... fazia muito churrasco, fazia muita comida um na casa do outro, então de primeira tem esse impacto na rotina e na dinâmica da amizade.
Mas depois tudo se ajeita e tem uma coisa que eu acho extremamente necessária, eu acho que é natural de acontecer, é ter amigos veganos, vegetarianos, assim, pelo menos. Porque se sentir muito diferente, em qualquer situação, você nunca vai estar 100% confortável, assim. Então, você mantém seus amigos, obviamente, mas precisa ter um momento de escape que você vai estar entre veganos, você vai, tipo, poder só ser tranquilo e comer a comida sem se preocupar e fazer as piadas que a gente faz sobre os carnistas e discutir sobre veganismo e entender a vivência quando alguém vai lá reclamar que foi no churrasco e aí sofreu isso. Então, não sei se é hipócrita falar isso de um lugar que tem quem, de repente, os amigos, 95% dos amigos viraram veganos. Eu sei que tem gente que é o único vegano da cidade, por exemplo. Porque existe isso, né? Tipo, façam amigos veganos. A pessoa fala, tá bom, eu sou a única vegana na minha cidade, faço como? Então, enfim, mas se for possível, faça. Mas se não for, faça um grupo virtual. Nesse momento que as nossas amizades só estão sendo virtuais, dá um jeito, porque a gente precisa ter um lugar que a gente se sinta 100% tranquilo, assim. Vai ter outro tipo de debate, tá? Não é que é vegano que você não vai ter outras, que a gente já falou sobre isso aqui. Você vai discutir sobre outras questões e tal. Mas é muito bom. A gente tem um grupo nosso lá das veganas, que é isso, só vegana de esquerda, então a gente é o nosso lugar de apoio ali. Então é um grupo virtual, de repente, acho que é um caminho, então, para lidar. E aí vai ser o lugar que você vai falar mal dos seus amigos, carniças, dos seus parceiros, brincadeira. Não pra isso, mas não sei, a gente precisa desse momento de desabafo, porque muitas vezes a gente se sente muito sozinha mesmo. Aquilo que a gente fala de relacionamento, né? A gente não depositar também todas as esperanças, você ficar nessa esperança de que os amigos vão virar veganos depois se você virar, é muito ruim. Nossa, sempre espera. Porque você vai se decepcionar, assim, eu não vou dizer 100% das vezes, mas talvez 90% das vezes. Então, vai indo. Uma hora alguns deles vão te seguir, outros não. E tá tudo bem também, segue a vida. Porque também não dá pra ficar com essa pressão pro resto da vida. E arruma amigos veganos em outro local pra você poder dar um alívio a essa vontade de falar sobre isso. Que o mínimo é respeito, né? Porque tem uma galera que fica zoando. Acho que no início pode acontecer, mas se não te respeitam, se te boicotam, por exemplo, fala que não tem um ingrediente e tem, acho que isso é o mínimo, né? Sendo gente boa. Ou sai, vai embora porque você levou comida vegana, já aconteceu isso. Não comi. Sim, despreza a sua comida. Despreza a comida. Esse tipo de isso coisa não vale, respeitoso. porque aí não vale ter uma pessoa dessa do nosso lado, enfim. Próxima pergunta. E aí a próxima que é como arrumar um crush vegano ecossocialista. E eu já vou dar minha resposta aqui, que eu também não sei, porque eu tô num relacionamento monogâmico há bastante tempo já. Se eu fosse soltada no mundo agora, eu não sei o que eu ia fazer. Soltar no... Não, então passa pra cá, porque eu estou bombando nesse tema. E quem me acompanha no Instagram é que agora eu dei uma desanimada, mas no começo da quarentena eu tava super fazendo o Tinder lá nos meus stories, e eu juro pra vocês que rolaram vários matches, as pessoas me agradecem até hoje, porque arrumaram um contatinho através do meu perfil. Que demais. Então, basicamente, a pessoa me escrevia, e falando, né, suas preferências, de que cidade e tal, eu divulgava no meu stories, e aí, a partir dali, as pessoas entravam em contato pra paquerar, e super rolou. Na real, é isso. Acho que não é a dica do meu Tinder, mas a dica é estar em contato com pessoas que tenham a ver com você. Lembrando, de novo, que não é garantia de nada. A gente sabe o quanto, principalmente de homem, de boy lixo que existe na esquerda. A gente sabe o quanto de vegano escroto que existe. Então, não sei se essa pergunta vem com uma idealização também, né? Se vier com isso, já volta, põe o sapatinho, como é que a outra fala lá, bota o sapatinho da realidade e respira, porque não é assim. Mas se for porque isso é o mínimo pra você, porque pra mim, não digo que é o mínimo, mas eu gostaria, sabe, de que fosse. Eu acho que tem o mínimo. O mínimo não é vegano ecossocialista, mas é tipo, pelo menos aberto à ideia, vegetariano, aberto à ideia e de esquerda. Eu acho que depende dos graus de envolvimento também. Pra dar uns beijos, pra transar, quando isso puder voltar a ser, o mínimo, no mínimo, é não apoiar o Bolsonaro. Mas isso aí tá fácil, né? Mas até a esquerda liberal eu tô aceitando, só pra dar uns pegas se valer muito a pena. Pra um relacionamento, aí eu preciso que seja mais radical. Mas onde encontrar é isso, entrando nos grupos, comentário de algum post. Tipo, sei lá, vai lá no post da Sandra Guimarães. Você já é um filtro bom, você já sabe que é alguém bacana que tá ali acompanhando a Sandra. Aí a pessoa fez um comentário lá, pô, massa essa receita aí, Sandra, não sei o quê.
te interessou, vai lá, curte, faz um haha embaixo, já conversa. Eu acho que é uma dica aí. O Instagram é um novo Tinder, né? Todo mundo sabe disso. Sim, com toda certeza. rede social é um Tinder se você sabe usar direito. Essa frase, eu vou fazer o card dessa frase pra colocar no Instagram. Toda rede social é um Tinder se você souber usar direito. Agora, então, vamos para as perguntas mais práticas, que falam um pouco de alimentação também. Não sou vegana ainda pelo acesso dificultado dos pequenos comércios, principalmente de doce. 2 pessoas reclamaram de doce, né? E aí eu fiquei me perguntando, mas as pessoas, elas comem paçoquita? Fiquei nessa dúvida. Porque paçoquita, pra mim, resolve. Mas também não sou uma pessoa de doce, Thaís. Fala por você aí, porque eu não como doce, então é difícil, né? Tá. São 2 coisas aí. Paçoquita, né, sempre resolve e tal, mas eu entendo, eu sou muito do doce, sempre fui, era mais ainda. E às vezes você quer trocar. Por incrível que pareça, a paçoquita enjoa, se você come 37. Então, eu entendo essa angústia de querer variedade. Porque a gente tá muito acostumado, de novo, vamos lá. Sistema capitalista, na alimentação colonizada norte-americana, até o quê? Uma prateleira de 7 metros de opções de doce, como se você fosse livre para escolher o doce que você quer comer na hora que você quer e tal. Quando você vira vegana, você acaba caindo numa realidade de que é isso, ou se você faz, você tem, se você não faz, chupa o dedo porque não tem. E é um exercício pra gente ter que lidar com isso, quando a gente foi criado já dentro desse sistema que te oferece muitas opções sempre, a todo momento, a qualquer hora, dependendo, né, de onde você tá e das suas condições. Então, eu acho que a solução não tá exatamente nas dicas que a gente vai te dar com mudança nisso, né? Porque a nossa luta não é para que você encontre mais doces veganos no pequeno comércio. A nossa luta é para que você olhe para suas necessidades, olhe para suas vontades e entenda o que é mais importante ou o que você pode fazer, o que é essa vontade de doce, como matar essa vontade de doce. Deu para entender um pouco mais sobre autonomia? Eu sei que é chata essa resposta, né? Quando você falasse isso para mim uns anos atrás, eu ia te xingar, porque eu ia querer comer o sonho de valsa, o Kinder Ovo, enfim. Mas é meio por aí que a gente acredita. Não tenho como eu te falar diferente. Eu não tenho como te falar que eu gostaria que você tivesse mais doces nos mercados pequenos, porque eu não gostaria. Apesar de entender o desejo. A gente sempre fala aqui em Outras Mamas, né? E aí também já responde a próxima pergunta, que é: minhas dificuldades são os lanches rápidos no dia a dia, na correria do trabalho e tal. Que é a questão da autonomia, que a gente está pensando sempre também na coisa dentro do pacote, né? A gente não pensa no que existe de disponibilidade de alimento na natureza, que é, assim, enorme, e que a gente não está preparado para pensar que talvez a gente possa fazer as nossas coisas, as nossas comidas, ou possa pegar um lanche mais rápido, que seja uma fruta, por exemplo, para poder se alimentar. Da mesma forma do doce. Pô, se não tem doce no pequeno comércio, o que eu posso fazer de doce que vai suprir essa necessidade de doce, né? Às vezes não é o doce, às vezes eu estou precisando de um açúcar natural da fruta, por exemplo, né? Na questão da autonomia, de perceber o que seu corpo está precisando. É chato a gente pensar isso, como a Thaís falou, de tipo, putz, agora eu queria um brigadeiro, não tem brigadeiro vegano, como que eu faço? Mas já testei a receita da sapa vegana, que eu fiz pra minha irmã um dia que ela tava querendo um doce e ela não tá comendo leite. E funciona muito bem, é rapidinho. Quem quiser aprender, entra no Instagram dela. É 15 minutinhos pra fazer o brigadeiro. Já fica aí uma dica. Mas é isso, a gente tá esperando sempre a resposta de fora, em vez de buscar o que a gente já tem também. E tem uma coisa, né, que ajuda, comida saudável, sempre falou. E o Juan, essa semana, fez um post sobre isso, sobre comida de pobre, né? Uhum. E sobre como a gente foi colonizado também nos nossos pratos. Porque existem os doces que são doces bem... Eu lembro bem da minha avó, do interior. E são doces que eu sempre desprezei, que eu tenho pavor. Que é aqueles doces, tipo doce de mamão, doce de... Sabe? Doce de batata doce. Figo... goiabada, esses doces mais assim, quando minha mãe me oferecia, eu dava risada, eu gritava que aquilo não era, imagina que aquilo era sobremesa, que aquilo era doce, eu falava o doce de pobre ou o doce de velho. E é isso, leiam esse post horror, do Thaís. Juan. Eu fui péssima, eu não escondo que eu fui péssima por muito tempo, agora eu sou menos péssima agora. E aí ele fala justamente sobre isso, então o que a gente entende como uma comida legal, uma comida glamurosa, no caso dos doces. Então, vai ser os doces da Nestlé,
né? Ou um doce que seja feito por uma doceria, mas mega cheio de leite condensado e tal. Que são coisas que, primeiro, teve essa primeira, né, colonização da nossa comida, que veio com os europeus, e depois essa colonização dos industrializados, dos ultraprocessados norte-americanos. Então, é um papo chato, né? Tipo assim, um vegano liberal te daria uma resposta muito mais legal do que a nossa nesse sentido. Sim, de tipo, exatamente. Não, mas tá chegando, tal marca vai lançar, porque agora tem isso, porque vai ter chocolate branco, vegano, porque vai ter... E isso não quer dizer que a gente condene o que tenha já e que a gente não se utilize dos industrializados. Eu como paçoca e às vezes tento fazer meus docinhos aqui, mas às vezes eu vou nessas lojinhas Bombonier e eu fico caçando o que é vegano dentro dessas lojinhas, lendo assim, 352 ingredientes pequenininhos. Achei uma bolachinha vegana, e como tal. Eu também me recorro a isso quando eu preciso. Mas, no geral, eu tento entender as minhas vontades e ver como eu consigo suprir ela de maneira mais independente. Então, por exemplo, agora eu melhorei um monte meu consumo de paçoca. Eu comia muita paçoca mesmo. Hoje em dia, eu nem consigo comer várias. Eu falei 37, eu não consigo mais comer 2, 3. Lembra que a gente tirava sarro da Nanda Curi? Que ela não conseguia comer quantas? 3 paçocas? 6. Ela já ficava cheia. 6? Imagina, eu não consigo mais, Babi. Gente, tá muito mudada. Eu não tô conseguindo comer paçoca. E aí, Cris Maimone, Nutri Maravilhosa, que falou, Thaís, quando você for comer uma paçoca, não engole a paçoca. Eu vou precisar que você fique minutos nessa paçoca. E que você saboreie pedacinho a pedacinho e deixa na boca e tal. Eu fiz isso, tipo, ficou aquele ranço de açúcar na minha boca, um tempão. E eu não consegui comer mais muitas. Então, o que eu tenho feito pra não comer paçoca? Eu pego o amendoim, que é o amendoim que eu uso pra fazer a pasta de amendoim, o amendoim sem sal. Não, primeiro é a receita do veggie. É uma parte da receita do veggie. Eu jogo açúcar na frigideira, para aquele açúcar derreter, igual faz caramelo, mas antes de virar caramelo, só derretido, e aí eu jogo o amendoim. E aí eu mexo um pouquinho até grudar tudo, vira tipo um pé de moleque. E aí às vezes eu como aquilo. Ou eu como a pasta de amendoim com um pouquinho de açúcar, ou com melado, quando a vontade de doce é muito grande. Eu como só a pasta de amendoim. Eu preciso misturar alguma coisinha. Não, assim, eu como pasta de amendoim pura, mas na banana, na vitamina, se eu vou comer colherada mesmo, eu coloco um melado ou coloco alguma coisinha. Ou a Sandra Guimarães falou de uma calda de bolo que ela faz pasta de amendoim, cacau, açúcar, água e faz a caldinha. Então existem coisas, nem tudo é uma receita mega elaborada de 37 passos e camadas que você vai fazer. Às vezes é isso, um amendoim com açúcar. Às vezes é uma goiabada. Entendeu? Tem umas alternativas na hora que bate mesmo à vontade e mesmo assim, não condenando se você achou um waffle de dadinho igual às vezes eu como, ou um doce pronto que você conseguiu comprar numa loja que fez um bolo vegano, um doce vegano. E é isso que acho que também esse terrorismo alimentar, que é tipo, estou com vontade de comer brigadeiro. Come uma uva passa que passa. Às vezes pode ser a vontade só do doce, aí a uva passa vai passar. Mas se você quer brigadeiro, você quer brigadeiro. Não há uva passa que vai te tirar a vontade do brigadeiro. Então tenta fazer o mais próximo possível de um brigadeiro vegano. Existem inúmeras receitas. Então acho que é meio isso. Falei de um monte demais, mas é porque não é simples. Parece uma pergunta simples, mas não é. A gente não espera que os pequenos comércios estejam lotados de doce vegano, não mesmo. Mas tem, se quiser tem. Olhando direitinho tem a pipoquinha doce. Sabe aquela pipoquinha doce? Como eu amo aquilo. Tem qualquer bombonier, tem aquilo. A bananinha. Então é olhar com carinho, com outro olhar e não esperando o mega brilhante lançamento da Nestlé, porque não vai ter mesmo. E aí a Thaís falou de alguns episódios, na verdade, que falam sobre autonomia, que é o 18, com a Ju Gomes, do Comida Saudável para Todos, o 40, que é Plantar, Comer e Compostar, com a Lenara, e o 59, que é o Consumo Responsável, com a Cris Maimone, que é a nutricionista da Thaís agora, e que ela fala muito sobre isso, sobre a gente pensar o que a gente está fazendo o tempo inteiro, né? A gente muitas vezes tem o hábito e a rotina de comer, por exemplo, doce todo dia depois do almoço, mas é mais pelo hábito do que realmente pela necessidade ou pela vontade, né? E a gente acaba se viciando nisso, então vamos começar a prestar atenção no que a gente já tá fazendo no nosso dia a dia. Enfia uma fruta. Exatamente, come uma fruta pra ver o que acontece, uma fruta bem doce, né? Pra ver o que acontece em vez de um doce com muito açúcar, né? Tá bom, próxima pergunta. Como saber quais bebidas alcoólicas são veganas? Olha, eu acho que eu vou ousar dizer que nessa coisa do consumo, né, tirando a coisa relacional ou a coisa de ter que lidar com esse sofrimento da exploração animal, que é uma das partes mais complexas, vamos dizer assim, no veganismo, porque o processo da bebida ele pode envolver coisas que não vão estar listadas nos ingredientes. Então, que é o processo, por exemplo, que acontece na cerveja de clarificação.
E no vinho também. Então, nesse processo, às vezes são utilizados peixe, gelatina, muitas coisas de origem animal e que a gente não vai saber. A boa e velha fórmula de saber é escrevendo para as empresas. É chato pra caralho, mas não tem muito outro jeito. Então, se você tá com preguiça de descobrir isso, existem listas prontas, existem grupos que já fizeram esse trabalho de falar com as empresas, existe alguém que vai te recomendar que você vai naquele sempre. Descobre 2, 3 vinhos, descobre 2, 3 cervejas e tenta, é meio que isso que eu faço. Eu vou nos mesmos, exatamente, porque eu tenho preguiça de ficar agora indo atrás de marca, a não ser que seja uma coisa que eu gosto muito. Tipo, eu amo aquele vinho, que é um vinho verde, amo. E eu precisava descobrir, gente, porque não adianta eu ficar procurando, eu procurava em todos os grupos e listas e não descobria, até que eu mandei mensagem para a empresa e consegui a resposta de que eles não usavam nada de origem animal no processo. Teoricamente está liberado, porque tem isso, né? Tem que confiar também na marca e tem que saber também que as marcas elas vão mudando. Às vezes ela não usa, depois de repente ela usa e tal. Acho que a dica disso também, uma outra dica é ir sempre pro mais artesanal possível, porque aí é mais fácil você, não quer dizer que é artesanal que é vegano, mas a comunicação com a empresa, eu acho que é mais fácil, pode ser mais direta e você ter esse diálogo mais tranquilo de descobrir e de perguntar mesmo. E como é um hábito que é chato, mas é muito interessante da gente colocar, da gente saber como são feitas as coisas que a gente coloca, né, pra dentro da gente. Então, você descobriu uma cerveja legal, artesanal, bacana, perguntou como é o processo, como é o processo de clarificação, como que vocês fazem aí? Inclusive para teste em animal, isso deveria ser um hábito que a gente faz para tudo que a gente consome, né? Tanto comida, bebida alcoólica e para o que a gente usa também, né? Cosmético, enfim. Aí as dicas, existe um grupo, acho que está ativo ainda no Facebook, que chama Ser Veganos. É um grupo que as pessoas perguntam lá, mas como muita gente já perguntou, já tem muito print de resposta de empresa e tem listas que elas geram e não é só sobre cerveja. O grupo é principalmente sobre cerveja, mas não é só sobre cerveja. E existe um aplicativo, site, acho que é site também, que é o Barnivore, acho que é isso, que ele vai falar de ingredientes. Então, eu acho que ele não fala se a empresa testa, por exemplo. Mas pelo menos o ingrediente daquele seu vinho, ele vai dizer se utiliza alguma coisa de origem animal ou não. A gente coloca essas coisas no Medium também, tá? Aí você começou a falar sobre maquiagem e perguntaram, né? Oi meninas, eu queria saber a opinião de vocês sobre a acessibilidade de maquiagens orgânicas e veganas, porque, tipo, pelo que eu sei e andei já pesquisando, elas são muito mais caras. E aí tem várias coisas. Primeiro que a gente tem 2 episódios que falam sobre beleza natural, beleza real, com a Mayara Tutumi, que é o episódio 12, e o episódio da Nili, o 45, beleza natural com Nili Ferrari. E tem um outro episódio que aí já é mais pra parte do questionamento que a gente traz, que é o de feminilidade e o mito da beleza, que é o episódio 35. E tem algumas coisas que a gente pode falar sobre isso. Sim, as maquiagens veganas são mais caras e tem um motivo pra isso que chama exatamente capitalismo, né? Como é a maioria da resposta para tudo que a gente fala. Então, muitas das maquiagens veganas que existem, elas são artesanais, são menores. Aqui no Brasil, a produção ainda é muito pequena. Então faz sentido que elas sejam mais caras. Muitas das maquiagens veganas vão para coisa da beleza natural, como a Nili fala muito no Instagram dela, que é também de ingredientes orgânicos ou naturais, com o mínimo de química possível. Então isso também torna um produto mais caro. E aí a gente tem que questionar não só a necessidade de usar maquiagem, que eu acho tudo bem, eu sou uma pessoa que usa maquiagem, tenho maquiagem, mas a quantidade de maquiagem que a gente tem, né? Tipo, nem todo mundo precisa fazer aqueles tutoriais eternos de Instagram que o povo faz no GTV, de testar todas as maquiagens do mundo, de todas as cores, né? Pra que você usa maquiagem? Como você usa maquiagem? Se vai ser mais caro, será que eu posso reduzir? Porque o que eu, pelo menos da minha experiência pessoal, o que eu fiz foi isso. Eu reduzi a quantidade de maquiagem que eu uso porque eu não queria gastar mais tanto dinheiro com maquiagem como eu gastava antes, né? E também porque eu escolhi usar produtos que têm menos química e que são menos nocivos pra minha pele. Aí a Thaís também reduziu muito, né, tá? Eu nem lembro de uma vez se você usou maquiagem, assim. Não uso. Então, a gente precisa estar questionando, da mesma forma que a gente questiona com a alimentação, né? A gente vai questionar com a maquiagem também, a questão dos testes, né? Tudo isso, as maquiagens que você vê, por exemplo, na farmácia, são muito baratas, porque elas não estão nem aí para a questão ambiental, para a questão dos testes de animais.
elas só querem que chegue no consumidor final muito, muito barato mesmo. E é isso aí, sabe? Joga e vão lucrar em cima disso. Existe hoje em dia muita marca, muita não, né? Mas existem algumas grandes marcas que se tornaram veganas, que são mega baratas e acessíveis, não de maquiagem, falando de cosmético no geral. Então, eu vou indicar um Instagram, que é o da Ariane, da Ari, é Ari Vegan Beauty. Ela tem um trabalho muito sério, muito responsável, e ela faz essas listas, né, de liberadas, e ela, inclusive, ela tem muita coisa que a galera passa como liberado, né, para veganos, e ela não passa no crivo da Ari, porque ela é bem responsável do tipo, ficou esquisita essas respostas que eles me deram por e-mail, achei incoerente, demorou para responder, respondeu de um jeito que se contradiz aqui, e aí ela não coloca na lista de liberados. Então ela é mega, 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 mega responsável, e existem muitas marcas que ela indica que são baratas. Agora, o que a Ari indica são marcas veganas. Ou produtos veganos dentro de marcas não veganas. E que não testam, né? Obviamente, ela não é daquelas que acha que existe um produto vegano dentro de uma marca que testa em animal. Mas existem marcas que não são 100% veganas, que existem outros produtos que têm componentes de origem animal, mas que a marca, no geral, não testa em animal. E existem marcas baratas dentro disso. E mesmo de maquiagem, eu não sei dizer porque eu não uso, mas eu sei que tem umas que são mais baratas sim. Acompanhem lá, porque tem essas dicas. Agora, se a busca é isso que a Babi falou, essa preocupação em ser natural, de não ter química, blá, 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 aí não tem como, porque os ingredientes vão ser mais selecionados, o trabalho muitas vezes vai ser mais artesanal, uma empresa pequena, então não é que é caro porque quer enfiar a faca e pronto, né? Existe também esse cuidado com esses ingredientes, aí não tem como a conta não fecha, sabe? Óbvio que dentro disso existe gente oportunista que quer encher o cu de dinheiro, óbvio. Mas acho que, no geral, eu entendo o trabalho que essa galera faz, que não tem como chegar num preço final barato, né? O que é barato? Tem esse questionamento também do baratinho a custo de quê, né? Então, o que a gente vai enfiar na nossa pele. Mas aí é isso, eu tenho pouquíssimas coisas e estou tranquila com essa quantidade de coisas e demora um monte pra comprar. Tipo, eu tô paquerando um bagulho lá de passar no olho. Eu fiquei um tempo pensando, aí a gente vai na loja, eu e a Babi, a gente testa, passa no olho. Experimenta. Vê se quer mesmo, experimenta. Então, acho que isso tem tudo a ver, né, com o tipo de consumo que a gente acredita, né? Esse consumo responsável pra tudo, inclusive pra isso. Tem certeza que quer? Demora mais um pouquinho e compra. Tenha um rímel, de não sei o quê, um batom aqui. É isso, o sistema faz a gente querer ter 300 cores do batom da MAC, um produto para cada pedaço de centímetro do seu corpo. Acho que saindo dessa lógica a gente consegue investir nesses produtinhos aos poucos, assim, né? E procurar umas marcas bem, bem pequenas, porque tem umas meio já famosinhas, né? Sim. Acho que, de novo, falamos em autonomia, né? E responsabilidade. Exatamente. E também eu funciono muito na base da preguiça, né? Eu não vou atrás por exemplo, de produtos que não são de marcas totalmente veganas, mas são produtos veganos, porque sempre corre o risco deles mudarem a fórmula e eu ter que ficar acompanhando o diabo das listas e o diabo do perfil da pessoa que vai falar se mudou ou não a fórmula. Então, pra não arriscar, eu não compro. Aí foi bom, porque eu parei de comprar, foi tudo, entendeu? Eu acho uma dica boa. E aí é a mesma coisa que aparece para a próxima resposta, que é de solução acessível para limpeza. Quando eu comecei a procurar solução acessível para limpeza, tem muita coisa barata, né? Hoje em dia a gente acha realmente muita coisa barata, vários produtos de limpeza que são baratos, que são acessíveis e que são veganos, são produtos veganos. Mas eu tenho tanta preguiça de ficar lendo ingrediente, indo atrás de lista, que aí, para mim, o bicarbonato, vinagre e limãozinho já resolve 90% das coisas, né? Resolve mesmo. Óbvio que em tempos de pandemia a gente precisa da água sanitária, não tem como. Álcool. Mas tirando isso, o resto é tudo na base do sabão de coco, vinagre e bicarbonato. Pior que resolve tudo mesmo. E é surpreendente descobrir que resolve tudo, né? Porque a vida inteira a gente acreditou que precisava de 300 também produtos para limpar a nossa casa. E basicamente quando você descobre que com vinagre de maçã, bicarbonato, álcool e sabão de coco você faz tudo, inclusive lavar roupa, inclusive amaciar a roupa, você fala, opa, fui enganada mais uma vez. Então é meio por aí. Se você lê os ingredientes dos produtos dos 300 tipos de veja diferentes que tem no mercado, que os 7 metros de doce que tem de aveja. Tem. Aí você vai lá,
Você vai ler, só muda uma coisinha. Vai na fórmula, só muda uma coisinha. É que nem também, né, a Kiboa, a água sanitária, que eles têm a versão para lavar banheiro, que é a mesma coisa, só que é diluído. Aí tem a versão para lavar frutas e vegetais, também a mesma coisa, só que é diluído. É o mesmo produto, só que com porcentagem diferente. E aí tem lá vários produtos diferentes. Então, gente, não vamos ser enganados, não vamos ser enganados pelo mercado. Não vamos ser enganados, exatamente. Agora, óbvio, né, existe umas coisas ali que você pode comprar na Prece, que são veganas, que são baratas, como a Babi falou. Tem que ir atrás dessas listas, mas o melhor mesmo é se livrar disso tudo. Aí, se você quiser dica dessas receitinhas, a Cristal, né, a Cristal Muniz, do Ano Sem Lixo, ela tem muitas dessas receitas também no livro dela e também no site, no perfil. Eu aprendi muito. É Uma Vida Sem Lixo. Uma Vida Sem Lixo? Uhum. Aprendi muito nesses anos todos com ela, mas é basicamente muito pouco que a gente precisa, né? Um bagulho para lavar louça, um bagulho para lavar roupa, lavar privada. Pronto. E é isso, e um paninho pra passar nas coisas, basicamente. Você resolve isso com essas coisas tranquilamente. Eu divido, um pouquinho vai pro banheiro, um pouquinho vai pra cozinha, um pouquinho vai pra lavanderia. Exatamente. E agora, finalmente chegamos na pergunta que deu nome a este episódio. Como amar pombos? Eu amei. Muito obrigada quem mandou essa pergunta. Eu amei muito. Essa pergunta como amar demais. pombos? Mas é uma pergunta, ela é profunda, né? Parece boba, mas ela é profunda. Olha o peso dessa pergunta. Como amar pombos? É profunda. Acho que a primeira coisa, você quer responder, Babi? Pode ir falando, você vai acrescentando. Eu acho que primeiro que você não precisa amar todos os animais. Isso que eu ia falar. Essa é a resposta não número é um. sobre amar os animais. Não é sobre amar os animais. Eu não amo todos os animais, eu respeito todos os animais. É diferente. Eu né? amo. E aí não é uma questão de preconceito com relação a todos os animais. Não, é porque tem uns animais que eu ainda tenho um pouco de medo, eu confesso. Mas eu sou uma pessoa muito medrosa e eu tô desconstruindo esse medo todos os dias. Não é nem preconceito, é medo mesmo. Mas o pombo é um passarinho, pô. É só porque ele resolveu ficar na cidade com a gente. Mas se você vê um pombo na natureza fora de uma cidade grande, ele é um pássaro normal. Aí você não vê o passarinho e você fala, nossa, passarinho bonitinho. Pombo é bonitinho também. Pombo não é feio. Eu não acho pombo feio. Por que as pessoas acham feio? É que tem um papo de que transmite doença. Outro dia eu tava no ponto... Outro dia, assim, 2 meses atrás, eu tava no ponto de ônibus. Ai, que saudade do ponto de ônibus. E aí tinha umas senhoras indignadas, porque tinha uns pombos. Alguém tinha derrubado, sei lá, pipoca, alguma coisa no chão, comida. E eles estavam comendo pipoca? Eles estavam lá comendo. E elas estavam indignadas, espantando, desesperadas. E falando, esses bichos transmitem doença. Eles são vetores, eles são nojentos e não sei o quê. E aí é isso, é mais uma vez a forma com que a gente vê os animais e como a gente classifica animais, né? Uhum. Entre os que são perigosos, os que são nojentos, os que são feios, os que são legais. Então, eu tendo a dizer, né? Eu acho que eu tento exercitar esse papo de que veganismo não é sobre amar os animais, mas eu amo. E eu acho que eu sempre amei animais, mas pombo eu não amava. Eu odiava pombo, eu tinha muito medo de pombo. Muito medo. Eu nunca odiei pombo. Medo. Você tinha um passarinho. Eu tinha medo de tudo que voava. Nem precisava voar. Tudo que tinha pena e asa, eu tinha muito medo. Tinha muito medo de galinha e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre amei muito os outros animais. Esses mais fáceis, tô fazendo aspas com os dedos, de amar. Tipo, cachorro na rua eu abraçava, gato, tal. Então, a minha relação hoje, depois do veganismo, é realmente amar todos os animais. Mas eu amo os animais que eu conheço. É igual gente. A gente precisa amar todas as pessoas? Não precisa, mas... se quiser, pode. E também o que é amar, né? O conceito de amar que a gente já falou aqui, sobre o amar, a gente vê amar como necessariamente possuir, querer perto. Não, eu posso amar os pombos de longe. Aliás, eu amo os animais dessa maneira, né? De longe. Eu queria que eles tivessem esse rolê. Eu queria muito que os pombos tivessem o seu espaço, pudessem comer em paz, sem gente doida tocando eles de canto e sem as doenças. Ou sem gente jogando comida pra eles o tempo inteiro. Exato, eu queria que eles vivessem mais em paz, mas esse é minha forma de amar eles, né? Eu amo eles porque eu quero eles vivos, eu quero eles em paz. Então depende do seu conceito de amar. Eu, nesse meu conceito novo de amar, que é amar sem possuir, eu acho que sim, a gente pode dizer que a gente ama os pombos, com certeza. E pensando nessa questão de disseminação de doenças, né? Quem mais está disseminando doença hoje é a gente mesmo. Então, assim... Exato, vamos espantar a gente mesmo? Tadinho dos pombos. Não tem como.
E aí vamos para a última pergunta e eu vou dar minha resposta mais curta de todos, porque hoje eu estou sem paciência. Vocês são otimistas em relação ao futuro do veganismo no mundo? Não. Já dei minha resposta. Hoje, no dia de hoje, que dia é hoje? Dia 19 de maio de 2020, não. Mas é porque eu não tô otimista com relação a nada. Tá muito difícil se manter otimista. Hoje foi um dia horrível. Não é só com relação ao veganismo, foi um dia horrível. Hoje, um menino negro de 14 anos foi assassinado pela polícia no Rio de Janeiro. Hoje, nós chegamos à marca de, sei lá, nem parei de contar, mas passamos dos 20 mil mortes. Então, assim, é muito difícil que a gente mantenha esse discurso que eu vejo uma galera tendo, que é uma galera paz e amor, uma galera good vibes, de dizer que é uma lição e que vai dar tudo certo, e que nós estamos passando por um momento de que é um aprendizado, isso tudo que a gente está passando. É muito difícil a gente ouvir um discurso desse com essas notícias e com isso tudo que está acontecendo. Então, tudo bem a gente não ser otimista nesse momento. O veganismo é a nossa luta. Um mundo ecossocialista é a nossa luta. Mas hoje a gente se permite, acho que isso fica como lição aí pra gente mesmo, como a gente quer sempre terminar e mandar sempre mensagens positivas para não derrubar aí vocês e vocês seguirem lutando. Mas hoje a gente se permite não estar otimista em relação ao nosso futuro, não estar otimista em relação a nada. Não estar otimista não significa desistir da luta e abandonar a luta. É isso que eu ia falar, exatamente. Aliás, não ser otimista não significa desistir da luta. Você não precisa ser otimista pra continuar lutando, né? Você pode ter a esperança e mesmo assim não ser otimista. Eu acho que eu sou esse tipo de pessoa. Eu tenho esperança, mas eu não sou muito otimista, entendeu? É que eu tô também muito focada no presente. Aí toda vez que eu vejo uma notícia ruim, aí eu não acredito. Mas assim, continua fazendo, porque vai que dá certo, né? A opção que eu tenho é fazer isso. A opção é não fazer nada, eu vou morrer tentando. Eu acho que é meio isso, esse é o espírito, assim. Eu acredito, eu tento buscar uma visão otimista lá no fundo, dizer que pro momento eu tô zero otimista, mas a minha luta, ela existe porque eu acredito que o que a gente está fazendo hoje, as transformações que a gente está propondo hoje, além dela segurar a onda de algumas situações no presente, elas são transformadoras para o nosso futuro. Eu não acho que a gente vai ver, e eu acho que tem muita coisa que só vai piorar, e tem muita coisa ruim que vai continuar acontecendo, e porque a gente não tem esse poder, esse controle. Mas é isso, eu vou fazer o quê? Eu vou sentar em cima, eu vou cruzar os braços diante desse cenário, e vou falar, não tem jeito mesmo, eu vou só aqui meter o louco e dar risada, ou vou ficar mal e não vou fazer nada. Acho que não, né? A gente vai tentando, a gente vai tendo micro vitórias no meio de um cenário caótico, e a gente vai desistindo, aí vai retomando. Acho que é meio que por aí. A pergunta foi por veganismo, mas a gente falou de tudo, né? Porque pra gente é tudo ou nada. A gente é naquele jogo, aquele jogo. Você quer tudo ou nada. Eu quero, não tem essa não me vem com uma parte do problema. Exato. E aí, gente, pra finalizar, a gente queria agradecer mais uma vez a Rimsa, que tá proporcionando esse episódio, junto com vocês, que estão apoiando o nosso trabalho diariamente, que mandaram essas perguntas maravilhosas, que fizeram esse episódio acontecer. A Rimsa é uma das empresas que tá lutando aí diariamente e é otimista com relação ao futuro do veganismo no mundo. Sempre postando mensagens muito positivas, então obrigada. E obrigada a vocês que estão ouvindo, que mandaram as perguntas e que estão apoiando a gente diariamente, compartilhando tudo que a gente posta, tudo que a gente fala, mesmo que a gente esteja postando muito pouco, né, Thaís? Sim. Hoje foi um dia, como a Thaís falou, hoje foi um dia muito difícil, mas seguimos em frente e continuamos a nossa luta aqui no podcast, nas redes sociais e na nossa vida pessoal. Sim, gente, muito obrigada. E se você mandou sua pergunta e ela não foi respondida, a gente leu todas, a gente selecionou todas, só que a gente achou que eram perguntas ou que a gente já falou muito sobre elas, ou porque vai ter episódio ainda só sobre elas. Sim, exatamente. Então vocês aguardem, que se você fez pergunta e a gente não ignorou, não. É que a gente ainda vai falar sobre isso. Isso. Obrigada, gente. Então, gente, obrigada, beijo. Beijo, tchau, até tchau. semana que vem.